Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 8/11 de 2025. Dia muito interessante ontem, com um ótimo desempenho lá no nosso grupo VIP. Teve ali over pontos, rebotes, mais assistências do Jaime Hackers. Teve também ali pelo menos 25 pontos do Jaylen Brown. E também conseguimos ali um green com pelo menos 10 assistências do Cade Cunningham. Mais um dia ali muito interessante. Outros tipos que a gente teve, os jogadores se lesionaram ou não estiveram em quadra, mas acontece, faz parte. Vamos aqui para mais um dia muito interessante, sempre se baseando nos números e estatísticas, porque é assim que a gente trabalha aqui no Cesta de Trade. O nosso diferencial é se apoiar acima de tudo nas estatísticas para sermos bem lucrativos. E mais do que isso, ensinar vocês a se tornarem apostadores, tipsters, aí com métodos, pessoas que estudam, pesquisam, sabem onde estudar, quais números interpretar para poder fazerem muito dinheiro com jogos da NBA. O nosso grupo VIP está aqui embaixo, lá você vai ter acesso a vídeos exclusivos, onde a gente, por exemplo, ensinou a galera a encontrar uma boa zebra utilizando o método que a gente mostrou naquele vídeo. Você também pode ter acesso sendo membro do canal, clicando no Seja Membro aqui embaixo. A gente indicou ali uma zebrinha no San Antonio Spurs, mais uma zebra aí com odds de pelo menos 2 que a gente está trabalhando e sendo bem lucrativos nessa temporada. Além de muitos outros conteúdos exclusivos, favoritos do dia, quais são os melhores jogos over, under, etc. E muito mais pelo melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias e e-books para você estar à frente das casas de apostas. Bom, pessoal, a gente tem aqui um cupom da BetWinner, cupom Cesta de Trade, o link está aqui embaixo. E a gente também pede para vocês encarecidamente o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Clica no botão de joinha, não custa nada e vai ajudar demais. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para poder garantir as melhores odds e ver as nossas análises assim que a gente publica o vídeo, beleza? Falando aqui de Wizards e Dallas Mavericks, é que talvez a tip mais arriscada que a gente tem no dia, porque a gente vai depender de um jogador que ainda não correspondeu, mas que certamente hoje vai ter volume contra uma das piores defesas da NBA, um dos times mais rápidos da liga. Cooper Flag é o jogador que a gente espera que consiga o seu over em pontos, porque a gente tá falando de um jogador que precisa dar uma resposta e mostrar que ele é a grande estrela que prometia ser quando chegou nessa liga. Nada melhor do que enfrentar o Washington Wizards, que é uma marca de você fazer números com jogadores, e um dos times mais lucrativos desse mercado também. Vamos de mais de 17,5 pontos para o Cooper Flag, que hoje encara um time que é ruim defensivamente em diversos quesitos. O Washington Wizards é uma das piores defesas da NBA, a segunda pior por 100 posse de bola da liga, e o terceiro time mais rápido da NBA. Além deles sofrerem muitos pontos, eles cedem muitas posses de bola por minuto porque gastam um pouco o relógio. Isso é ótimo para quem gosta de trabalhar em overs. Eles permitem overs de diversas categorias: pontuação, assistência, pontuação total de um time, de um jogador, enfim, é um time que é um prato cheio para os apostadores. E quando a gente dá uma olhada aqui no Cooper Flag na sua posição versus a defesa do Washington Wizards, ele que originalmente é um ala, joga na posição na qual o Washington Wizards é o sétimo time mais vazado da NBA, mas ele vem jogando muito aqui de armador ou ala armador com essa camisa do Dallas. Então a gente tá falando aqui de um time que também é top 10 dos que mais cedem pontos por jogo para essa posição, sendo também, no caso o Washington Wizards, um dos 10 que mais cedem bolas de 3. Quando a gente fala aqui a respeito do Cooper Flag de jogadores semelhantes com suas características e posição e que recentemente enfrentaram o Wizards, podemos observar que 5 desses 7 aqui conseguiram ser over nos seus pontos. Evan Mobley ontem provavelmente não foi over justamente porque o time venceu muito fácil dos Cavs e não deu tempo dele jogar o último quarto ali, senão certamente ele teria sido over. O New York Knicks também teve ali o Giannunobi por apenas 2 pontinhos ficando abaixo, mas no geral muitos conseguiram pontuar e produzir bem. Lembrando que o Dallas não tá com essa bola toda, então talvez eles tenham mais dificuldade contra o Wizards, que deve manter os principais jogadores ali em quadra até o final, porque senão o Dallas não vai ganhar. Mais do que isso, ele enfrenta o Wizards cansado, jogaram ontem contra os Cavs, isso deve facilitar na hora dele produzir pontos contra esse adversário. Beleza? Falando aqui de Philadelphia 76ers e Toronto Raptors, por mais que o Philadelphia venha surpreendendo muito nesse início de temporada, o Toronto Raptors, na minha visão, vem sendo mais competitivo. O Philadelphia venceu vários times que eu considero bem ruins e, consequentemente, apesar do mando de quadra, eu acredito que um time que vem dependendo tanto de um jogador só, no caso do Tyrese Maxey, pode ter uma desvantagem aqui. O nosso palpite: handicap de mais 9,5 para o Raptors. A gente dá mais 9,5 pontos de vantagem para o Toronto. Sendo assim, a gente pode perder de até 9 pontos de diferença ou vencer o jogo, que é green. Só não pode perder de 10 pontos de diferença ou mais. Bom, vamos dar uma olhada aqui no histórico recente dessas franquias. A gente tá falando de um Toronto Raptors que vem bem em várias categorias, tá? Ofensivamente falando, eles são quase um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posse de bola. O Philadelphia, no caso, é o terceiro melhor ataque, é verdade.
mas defensivamente o Toronto se tornou um time de top 10 e recentemente eles vêm defendendo muito bem, coisa que o Sacramento não, são uma das 10 piores defesas da NBA. Se a gente tem uma ótima defesa e um ótimo ataque, a gente vai pro net rating para ver quem tem o melhor saldo cada 100 posses de bola. O Toronto tem o 10º melhor saldo por 100 posses de bola, o Philadelphia tem o 9º, tudo muito equilibrado aqui. Só que tem um porém, eu acho que esses jogadores bigs que o Toronto tem, né, eles têm ali uma envergadura muito grande no garrafão deles, fora o fato de que seu novo pivô arremessa bastante de 3, pode dar uma vantagem contra um Joel Embiid ali que tá, digamos que longe do seu auge, tá? E mais do que isso, a proximidade aqui dos números são muito interessantes porque a gente tá com a vantagem de mais 9,5 pontos e repito, o calendário dos 76ers me parece que foi um pouquinho mais fácil, tá? Vamos falar do Toronto Raptors que enfrentou Milwaukee, Dallas, San Antonio Spurs, Houston, Cleveland, Memphis, Milwaukee e Atlanta Hawks. Tirando o Dallas Mavericks aqui, que até dá para melhorar com a volta dos seus principais jogadores, todos esses times podem sim disputar uma pós-temporada, nem que seja por play-in ou por play-off. Talvez Memphis, Atlanta ali e Dallas Mavericks estão um pouquinho mais distante disso, mas ainda assim, considerando que o Atlanta joga na Conferência Leste, eu acredito que a gente vai ver eles na pós-temporada. E mesmo assim, eles conseguiram vencer os últimos 4 jogos consecutivos, cobriram esse handicap aqui em 6 desses 8 jogos, enquanto que os 76ers, nos 8 jogos que eles fizeram, eles enfrentaram Boston, Charlotte, que pode ser que nem peguem playoff aqui, Washington Wizards e Brooklyn Nets, 2 dos piores times da NBA, e aí enfrentaram bons times como Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, por exemplo, e o Orlando Magic, que teve um começo preocupante, mas fato é que eles venceram o Boston, Charlotte, Orlando, Washington e Nets. Eu não acho isso muito inspirador, eles perderam 3 dos últimos 4 jogos também e não cobriram esse handicap contra o péssimo Washington Wizards, nem contra o Hornets e nem contra o Boston Celtics, ou seja, em 6 desses 8 jogos eles não venceram por 10 pontos de vantagem ou mais, e é aqui que eu acredito que o Toronto possa ser bem competitivo também. Beleza? Indo aqui para nossa próxima análise, vamos falar a respeito de um jogador, tá? Agora a gente tem algumas tips aqui de jogador, mais uma vez, que a gente considera bem promissora. Vamos falar aqui a respeito de Donovan Mitchell, que enfrenta o Chicago Bulls hoje. A gente espera pelo menos 25 pontos dele. Ontem, se por um lado ele parou no 24 e não conseguiu completar os 25, porque deu blowout, seu time tá com muita vantagem, ele não jogou o último quarto. Isso pode ser bom para a tip de hoje, porque a gente vai ter um jogador mais descansado hoje para produzir bem contra o Bulls, que cede muitas posses de bola por minuto. É uma defesa mediana, mas é um time que joga num ritmo tão alto que você tem muitos arremessos para jogadores que você tá a favor produzirem muitos pontos, beleza? Quando a gente puxa aqui os números do Donovan Mitchell, ele conseguiu marcar pelo menos 25 pontos, que é o que a gente busca para hoje, em grande maioria dos últimos 13 jogos, tá? Nesses 13 jogos, em 9 ele conseguiu pelo menos 25 pontos, em 4 ele ficou abaixo de. Quando a gente pega aqui jogadores com características semelhantes às deles, que enfrentaram o Chicago Bulls recentemente, 6 dos últimos 8 conseguiram ser over nas suas pontuações, sendo Cade Cunningham e o Trae Young os únicos que não conseguiram, mais os últimos 4 consecutivos, não só 5, né, foram muito bem, como 4 deles conseguiram pelo menos 29 pontos ou mais, o que também é muito positivo. Nos últimos 10 jogos contra o Bulls, são 33,1 pontos de média para o Donovan Mitchell, ele que conseguiu 28 pontos ou mais, ou pelo menos 25 pontos ou mais aqui em 80% desses jogos recortados, sendo que uma das últimas vezes que ele não conseguiu esse over foi lá em 2022. Beleza? Bora partir agora para a próxima partida, Atlanta Hawks Los Angeles Lakers, acontece às 10 horas também, os Lakers jogam fora de casa, e tudo aqui vai depender da escalação para a gente definir para quais caminhos a gente vai seguir. E acima de tudo, o que a gente tem nessa escalação é a ausência do Trae Young, por mais que o Atlanta tenha se tornado um time bem competitivo recentemente, mesmo sem o seu melhor jogador, eu acredito que nesses grandes jogos, talvez eles tenham mais dificuldades. É verdade que o Los Angeles Lakers vem desfalcado de LeBron James e Austin Reeves, mas a gente tem ali no Luka Doncic um jogador que pode comandar os Lakers rumo a uma vitória contra um time que tem dificuldades defensivas, tá cansado porque eles jogaram ontem contra o Toronto Raptors, então eles vêm de uma noite consecutiva, mesmo que joguem como mandante. Eu acredito que os Lakers sejam levemente favoritos aqui, mas a gente também sabe que vai ter muito volume em cima do Luka Doncic. A linha dele tá muito alta, tá? 35 pontos, é algo que eu não gosto de trabalhar. Eu vou esperar baixar ele para algo em torno de 30, porque ele vai precisar seus companheiros jogando para que eles sejam competitivos. Não adianta nada ele fazer 40 e seus companheiros estarem frios ali no momento mais decisivo do jogo. Mas vamos de vitória dos Lakers. Eu sei que eles são visitantes, tá? Mas repito para vocês, o Atlanta Hawks não é nada demais, é um time que vem escolhendo caminhos que eu acho bem questionáveis. Muita gente elogia o Dyson Daniels, eu adoro ele, mas é um defensor que, em números, muitas vezes quando ele tá em quadra, o defensive rating do seu time piora.
ou seja, é um bom defensor que quando tá em quadro, o defensive rating do time piora. Aí eles têm ali o jogador mais talentoso, o Porzingis, mas claramente o investimento da equipe com a ausência do Trae Young é focar em um Jalen Johnson ali para ser produtivo, o que eu acho que é um equívoco. Os Lakers eles venceram o último encontro entre as franquias, venceram 3 dos últimos 5 jogos, e o Los Angeles Lakers vai encarar esse Atlanta Hawks que não é, digamos que um encaixe perfeito para ferir os Lakers, porque para você ferir os Lakers você precisa de muita bola de 3, porque é um time que não vai conseguir acompanhar esse ritmo no território triplo. Quando a gente coloca aqui nos aspectos gerais em relação a bolas de 3 convertidas por jogo, o Atlanta Hawks não é nenhum grande exemplo, tá? Eles são o quarto pior da NBA. Em relação ao percentual, ao aproveitamento nos arremessos de 3, eles também são o sexto pior da liga. Então a gente já não tem aqui o time que o Lakers mais teme. O Lakers costuma ter muita dificuldade com times que arremessam muito de 3, porque, repito, eles não são bons no território triplo. Então, se a bola do outro time estiver caindo, dificilmente eles vão conseguir alcançar, pontuando de 2 em 2. Mas vamos aqui para as estatísticas avançadas. E aqui nós temos um Lakers que ofensivamente é o sétimo melhor ataque da liga. Defensivamente, se não é uma defesa espetacular, é uma defesa que vem conseguindo jogar acima do que se esperava para os padrões dos Lakers, está fora ali do top 10 de piores defesas por 100 posses. E a gente tem ali um Atlanta Hawks com net rating bem inferior. O Lakers tem o 12º melhor net rating da liga, enquanto que o Atlanta eles têm o 21º apenas, com menos 2.1 pontos por 100 posses de bola, ou seja, um saldo negativo. E mais do que isso, um ataque que não vem funcionando, apesar de eles serem mais competitivos ultimamente sem o Trae Young, ofensivamente eles perdem muito na criação, nos arremessos e também num jogador que pode ser decisivo nos últimos minutos. O Atlanta é o 7º pior ataque por 100 posses de bola da liga, beleza? Então a gente acredita aqui na vitória dos Lakers nessa partida, esse é o nosso palpite, e bora falar aqui a respeito dos próximos jogos. Miami Heat e Portland Trail Blazers, aqui a gente espera um over. Ontem eu estava fazendo um estudo para poder definir quais são os times de fato over nessa temporada. Só que essa temporada a gente vem tendo aqui dificuldades de trabalhar com over na pontuação total, porque muitas vezes, sei lá, você precisa ali de mais de 132 pontos 232 pontos na partida. Aí um time vai lá e faz 127, beleza, fez o papel deles. E o outro time marca 103, 105. Então tá acontecendo muito assim de uns times não conseguirem corresponder ou pontuar num nível bom o suficiente pra gente depender das duas equipes pro over. Por que isso está acontecendo? Porque times que atacam muito bem, às vezes estão atacando no ritmo lento. Times que defendem muito mal estão jogando no ritmo lento, então não dá tempo deles sofrerem tantos pontos assim. E aí você tem ali umas informações que são over demais e informações que são under demais também, então fica muito difícil. Mas, falando de Blazers e Heat, aqui a gente tem dois times que são claramente over, um dos poucos que a gente tem nessa temporada. Então vamos aqui em total e vamos colocar mais de 235,5 pontos totais. Eu sei que é muito, e o ideal é pegar uma linha melhor ali no ao vivo, mas é um dos dois times mais rápidos da liga, os que menos gastam relógio para executar uma jogada, com isso a gente vai ter muitas posses de bola por minuto e times com um histórico interessante, tá? A gente tá buscando aqui esses acima de 235 pontos totais, mas a média de pontos aqui nos jogos do Portland Trail Blazers foram de 238,2 pontos por jogo, tá? Eles superaram esses acima de 235,5 nos últimos 2 jogos consecutivos, em 3 dos últimos 4 jogos também, na maioria dos jogos que fizeram. Quando a gente fala aqui a respeito do Miami Heat, a gente também tem números muito positivos para essa tip, já que nos 9 jogos que eles fizeram na temporada, eles tiveram uma média aí de mais de 238 pontos nas partidas em que eles se envolveram, e eles conseguiram superar aqui esse número que a gente busca para hoje também em grande maioria dos jogos, tá? Superaram contra os Clippers, Lakers, Charlotte Hornets, Memphis e Orlando Magic. Lembrando que eles também nem enfrentaram tantos times overs assim nesse calendário. O mais over que eles pegaram foram Memphis, que joga no ritmo alto também, etc. Finalizam rápido suas jogadas. E aí a gente teve aqui uma pontuação absurda de mais de 250 pontos. Hoje, com o time mais perto desse perfil aqui, talvez a gente tenha esse over, principalmente com o Miami Heat vindo de uma noite consecutiva, o Portland pode conseguir ferir um pouquinho mais eles e mais. A gente tá falando aqui de um Miami Heat que ontem jogou sem o Bam Adebayo, seu melhor defensor ali, e seu melhor jogador, consequentemente, hoje, pode ser que o Blazers tenha mais facilidade em pontuar. Falando aqui de Spurs e Pelicans, o nosso palpite não poderia ser diferente. Vamos trabalhar com a pontuação do Victor Wembanyama. A gente espera pelo menos 25 pontos hoje de um jogador que joga em casa e recentemente teve uma queda no seu desempenho ofensivo. Vai ser muito importante que ele produza bem contra essa que é uma das piores defesas da NBA, um dos piores times da liga também.
Então a gente acredita nesses 25 pontos do Wembanyama, porque ele encara hoje a terceira pior defesa por 100 posses de bola da liga, um time que frequentemente vem jogando mal em relação aos seus rebotes defensivos e o aproveitamento. Eles têm o quinto pior aproveitamento nos rebotes defensivos, o que pode dar pontos de segunda chance em rebotes ofensivos dos Spurs e, consequentemente, uma pontuação interessante ali para o nosso Wembanyama. Se a gente for pegar nessa temporada aqui, a equipe do New Orleans Pelicans é uma das 10 que mais vem sofrendo pontos para pivôs na liga, e na última temporada, por exemplo, eles também foram muito ruins nesse quesito, que pode facilitar com que hoje o Wembanyama pontue bem. Os últimos 3 pivôs seguidos que enfrentaram Pelicans, Daniel Gafford, Kalkbrenner e também Isaiah Hartenstein, conseguiram ser over nas suas pontuações, mas nenhum deles tem o nível do Wembanyama, que tem 25,1 pontos de média na temporada até aqui. Ele conseguiu pelo menos 25 pontos aqui em metade dos jogos que ele fez até então, mas ele teve uma queda aí muito grande recentemente, e uma coisa que eu não gosto muito dele é que eu acho que ele arremessa demais de 3 para um jogador do tamanho que ele tem. Quem sabe hoje, contra um adversário favorável, pelo menos essas bolas de 3 não passam a cair. Nos confrontos diretos, em 2 dos últimos 2 jogos contra a equipe do New Orleans Pelicans, ele foi over na pontuação. E no único encontro que aconteceu aí nessa temporada, no dia 24/10/2025, o Wembanyama ele conseguiu uma boa pontuação, foram 29 pontos e 11 rebotes naquela ocasião. Isso que ele teve ali pouquíssimos lances livres para cobrar, quem sabe hoje ele não consegue ser um pouco mais produtivo nesse quesito. Agora vamos falar aqui a respeito de Denver Nuggets e Indiana Pacers. Eu sempre falo para vocês como Indiana é uma mina de fazer dinheiro quando você tem os jogadores certos para poder investir nos últimos anos, não só nas últimas temporadas, né, nos últimos anos. Eu fui muito lucrativo aqui contra o Indiana Pacers, mas se por um lado eu amo quando Shea encontra eles, Giannis encontra eles, por exemplo, eu não sei se eu tenho tanto esse sentimento quanto é o Denver Nuggets, porque apesar de ser ótimo, é um time que joga um basquete bem coletivo e que não tem tanto mano a mano assim para poder oferecer. O que a gente tem mais perto disso é o Aaron Gordon, então a gente espera hoje pelo menos uma boa pontuação dele hoje, ele que tem um encaixe interessante, joga em casa, e ontem o Denver Nuggets não jogou o último quarto, então eles podem estar descansados hoje para ferir essa péssima defesa do Indiana aqui. Defende muito bem no perímetro, mas é um time que tem um aproveitamento ruim em defesas de mano a mano, e tem outros números que a gente acredita ser bem interessantes. A gente espera pelo menos 15 pontos do Aaron Gordon, tá? O Indiana é o 7º time mais vazado na zona pintada como visitante em toda a liga, e quando a gente fala aqui a respeito de lances livres cedidos para os seus adversários, o Indiana é o 2º time que mais leva o seu rival à linha de lance livre em toda a NBA. Quando a gente fala aqui a respeito de defesa versus posição, especificamente nessa temporada, o Indiana Pacers é um dos times mais vazados da liga para jogadores da posição de ala pivô, que é a posição do Aaron Gordon. Certamente eles vão estar com todas as atenções focadas para o Jokic, que provavelmente vai ter espaço, vai ser distanciado do garrafão e vai encontrar passes com o Aaron Gordon cortando para a cesta para pontuar bem. Eles que são o 4º que mais sofrem pontos para jogadores da posição dele. Nos últimos 10 jogos, o Aaron Gordon teve 17,4 pontos de média, ele conseguiu pelo menos 18 nos últimos 3 jogos consecutivos, e quando a gente fala aqui a respeito dos Betting Pros, a gente tem uma perspectiva bem interessante para esse jogador, que vem pontuando bem, tá com confiança, só não foi over ontem por causa de minutagem mesmo, tá? Ele conseguiu ser over em 5 dos últimos 8 jogos que fez, o que também é muito interessante. E mais do que isso, 5 dos últimos 8 jogadores de posição e característica semelhante, ele que enfrentou o Indiana, foram over na sua pontuação, e também 5 dos últimos 6, que é muito positivo. O Cooper Flag, inclusive, conseguiu pelo menos 15, todos conseguiram, e são alas de força de características diferentes. O Michael Porter Jr., um arremessador, o Giannis, um cara mais dominante de volume, o Jimmy Butler, um cara mais de eficiência, pouco volume, mas pontua muito bem na meia distância, o Julius Randle, que é um cara que gosta de jogar de costas para cesta. Então, em todos os contextos, a gente teve o Indiana sofrendo muito para jogadores dessa posição, e o Aaron Gordon ele tem um pouquinho de tudo ali para poder produzir bem contra essa defesa, que nessa temporada, mais uma vez, não vem sendo grande coisa, tá? A defesa do Indiana Pacers é quase uma das 10 piores da liga, mas é um time que volta e meia joga num ritmo alto, então a gente tem muitas posses de bola por minuto, e com a ausência dos seus principais armadores, eles devem ceder muitos turnovers, com isso pontos de contra-ataque, que o Aaron Gordon é um dos jogadores mais atléticos para poder pontuar nesses pontos fáceis de transição ali contra o seu adversário e conseguir alguns pontos extras. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Análise e palpite do jogo entre Phoenix Suns e Los Angeles Clippers vai ser exclusivo no nosso grupo VIP, jogo que acontece na virada da madrugada. Espero que tenham gostado, chamem no WhatsApp, participem, garantam a sua vaga, e mais do que isso, muito conhecimento para você parar com os heads bobos, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!